Bom dia a todos, como estão neste domingo? Espero que todo mundo tenha acordado bem para aproveitar esse dia. Nosso último domingo do mês de agosto, de um mês de outubro. Nossa, ainda tô uns meses para trás. E já encerrando mais um mês, caminhando aí para o final do ano. Hoje eu trouxe para nossa parábola para a gente poder refletir um pouquinho sobre, enfim, sobre o que nós estamos vivendo ultimamente. E hoje a parábola vai ser A Andorinha e os Outros Pássaros. O livro que a gente usa para fazer é o livro La Fontaine, que são os livros psicografados pelo espírito do Hamed. Vamos à nossa leitura. Nem tudo que se olha é o que se quer ver. Elegemos lugares, atividades e amizades, selecionamos ideias, desejos, intenções de fazer ou não algo, a sós ou em conjunto com outras pessoas. Por meio de análise de nossas escolhas do presente, podemos deduzir os comprometimentos ou implicações no futuro. Hamed. A Andorinha e os Outros Pássaros. Uma andorinha bem viajada muito aprendeu por onde andou. Quem muito viu tem muitas lembranças guardadas. Acabou se diferenciando dos outros pássaros. Tinha uma sabedoria que os outros não tinham e desenvolver a capacidade de prever os perigos, por menores que fossem. Um dia, ao ver os camponeses semearem o câmbio, ela sentiu o perigo que ameaçava os pássaros. Reuniu todos e os alertou sobre a ameaça que pairava sobre eles. As máquinas, as armadilhas, os homens querendo matá-los ou aprisioná-los em gaiolas. Os pássaros zombaram dela, dizendo que era nos campos que encontravam os alimentos. Quando as sementes brotarem, novamente a andorinha experiente aconselhou-os: arranquem broto por broto do que o maldito grão produziu, ou pagarão caro por sua ignorância. Os pássaros não acreditaram nas palavras da andorinha e chamaram-na zombeteiramente de profetisa do azar, de língua sem trave. Mas a sábia andorinha insistia: colocarão armadilhas e vocês serão presos, pois, diferentemente dos patos e das outras espécies que migram, vocês não têm condições de procurar outros mundos. Não fiquem confusos às tontas. Recolham-se aos ninhos ou mudem de clima. Façam como as cegonhas. No final das contas, fujam pelo alto, por cima. Não tentem caminhos incertos. Escondam-se em alguma brecha da parede. Os pequenos pássaros ouviram sem nada entender. Assim como os troianos, ouvindo a Síbila prever o triste final que os aguardava. Dito e feito, um número enorme de aves o homem encarcerou. Só se escuta o que se acha mais conforme, e só se crê no mal quando ele já chega. Aqui nessa parábola, o La Fontaine traz a experiência que às vezes a gente também não escuta. Às vezes a gente não escuta nem a nossa intuição interna. A gente tem um ditado que fala que uma andorinha só não faz verão. Uma andorinha, ela migra, então é um pássaro que vê muito, observa muita coisa, que está sempre atento a tudo que está acontecendo. Atento porque pássaros que migram, eles também precisam sobreviver. E essa migração acontece para que eles possam continuar perpetuando sua espécie. E quantas vezes nós aqui não observamos o que a gente está fazendo? O quanto que a gente deixa passar? E a gente tem uma percepção bem seletiva muitas vezes. A gente presta atenção naquilo que nos interessa. A gente ouve o que nos interessa. Muitas vezes também a gente se junta a pessoas que somente nos interessam. A gente esquece de observar o todo e fica focando
só numa pequena parte, o que muitas vezes provoca nós termos atitudes impulsivas e que vai vir as consequências depois. A gente precisa se acostumar a observar o todo, não só o que é aquele interesse contínuo. A gente nunca sabe o que pode vir depois. Se a gente começa a prestar atenção no todo, prestar atenção em tudo que está acontecendo, nas pessoas, a gente pode tomar decisões mais certas, mais seguras. A gente pode conviver com pessoas que vão agregar mais na nossa vida, como nós também podemos ser as andorinhas e agregar na vida do próximo. Quantas vezes a gente não escuta uma andorinha que tem perto da gente, dando um bom conselho, mas aquilo não vem de encontro ao interesse que a gente está naquele momento, como os outros pássaros, que achavam que ia ter aquele alimento fácil da plantação que estava sendo feita. Não souberam observar que enquanto aqueles camponeses jogavam os brotos, eles, os camponeses, que sabiam que os pássaros iriam lá atacar sua plantação, eles, por ter essa observação e saberem que aquilo ia acontecer, tomaram medidas para se precaver. A andorinha avisou, mas o interesse deles estava só no alimento. E eles não pararam para pensar que aquele alimento poderia vir com uma consequência muito triste no final. Como também o Hamed coloca aqui, que a gente só acredita no que é ruim no final, depois que ela já aconteceu. E aí vem o se. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse previsto aquilo? E se? Mas o e se já foi. O e se não traz as coisas de volta. A gente já perdeu aquela oportunidade por a gente não ter prestado atenção, por não ter dado ouvido a uma voz de uma experiência, de alguém que teve e passou por aquilo e poderia falar com a gente, nos trazer essa vivência para a gente poder pensar um pouco mais antes de tomar uma decisão. Então, na nossa reflexão de hoje, fica prestar atenção, deixarmos de ter uma atenção seletiva e sim prestar atenção no todo. Quantas vezes hoje a gente tem tantos golpes por aí e o que falta muitas vezes para a gente não entrar é uma atenção. Prestar mais atenção no jeito que a pessoa fala, no discurso que ela está trazendo. Observar se para nós aquilo está fazendo sentido, se aquilo vem de encontro aos nossos princípios, às nossas crenças. Então falta a gente ter mais atenção. Vamos fazer um exercício de prestar mais atenção. Quando a gente sai, vai para um passeio, vai no parque, vai até mesmo no shopping, observar mais. Ter esse olhar pro todo. Observar as pessoas, o que elas falam com a gente, as situações em que a gente entra, em que nós estamos no trabalho, na família. Ter mais ouvido, ter mais atenção, falar menos e escutar mais, antes da gente dar o próximo passo, para que possamos fazer escolhas mais saudáveis para nós, escolhas mais conscientes, agirmos com mais consciência dentro daquilo que a gente quer, observando, vivendo, sempre atentos ao que é melhor, deixar de ter uma atenção seletiva, uma audição seletiva, para a gente poder ter uma atenção ampla, uma audição ampla. E com isso a gente conseguir fazer melhores escolhas. E uma atenção que a gente precisa ter é da nossa intuição. Quantas vezes a gente está numa situação e a nossa intuição fala, sai daí, não vai. E a gente fala, não, mas vai dar tudo certo, tá tudo bem. Quantas vezes a gente não tem isso? E a gente não ouve essa intuição que nós temos. A gente também precisa escutar a nossa intuição, prestar atenção nela, dar valor para ela, porque esse também é o nosso conhecimento interior, o que a gente já também agregou aqui. Temos as nossas experiências. Então, esta é a nossa reflexão de hoje, pessoal. Espero que todos tenham levado consigo um pouquinho para a gente ir pensando durante essa semana. Uma ótima final de outubro para todos. Que possamos nos encontrar mês que vem na nossa próxima reflexão. Bom domingo a todos, bom dia.